Borua Boeu, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Na verdade, um vídeo que é meio que uma continuação de um vídeo anterior, um vídeo em que eu falo sobre Egungun. A gente vem de uma cultura, né, onde falar de Egungun é praticamente falar de algo ruim. Só que eu quero quebrar esse mito, né, de que Egungun é ruim. Vamos começar então pela uma pequena educação do que seríamos nós sem aqueles que vieram antes da gente. E aí eu vou falar aqui sobre um detalhe muito importante para a gente começar já a pensar o poder de Egungun, pensar nos benefícios de se cultuar Egungun e até mesmo entender o porquê que eu estou falando daqueles que vieram antes da gente. É muito provável que você já tenha escutado falar, ou da sua família, ou na família de outras pessoas, sobre as maldições familiares, né? E aí é fácil pegar e falar assim, olha, mas fulano sofre disso porque lá atrás o tio dele, o avô dele, o pai dele teve esse mesmo tipo de comportamento. Ok, faz sentido, né? Mas tem porque ele aprendeu, tem porque é questão espiritual, tem porque é vínculo psíquico, emocional. Enfim, cada um vai ter a sua forma de avaliar, e eu não quero tirar aqui a razão de cada área. Mas fato é que se a gente estiver falando de um problema visto em um oráculo, né, seja Eren de Logum, seja Opelé, Ifá, enfim, oráculos tradicionais da cultura iorubá, se for visto lá que é um problema de vínculo ancestral, ou seja, que Egungun ajudaria a pessoa a lidar com aquilo, é aí que a gente deve aprender o benefício de se cultuar Egungun. Cultuar Egungun não é tão fácil quanto as pessoas pensam, né? O brasileiro ele quer desvendar o mito, na verdade ele quer desvendar o rito, né? Nem o mito, né? Mito se criou sobre a questão da roupa, da indumentária de Egungun. Mas ele quer quebrar o rito porque ele quer saber o que tem debaixo daquela roupa. Vou aqui abrir um parênteses. Que falta de educação, né? Eu acho que eu já pensei isso um dia, também já quis saber porque eu sou curioso, mas é uma falta de educação muito grande. E por quê? Então, quando a pessoa me via lá incorporado com o Xalufã, né, ela então não deveria se questionar, porque ela estava vendo um corpo. E aí, quando eu falo de Egungun, eu devo me questionar se eu vejo ou não um corpo, se tem ou não gente embaixo da roupa? Não faz muito sentido, né? A pessoa incorporada de orixá, ela não deixa de estar incorporada de orixá porque eu estou vendo carne e osso ali na minha frente. Então, por que que eu preciso questionar a roupa de Egungun? Por que que eu preciso entender e saber se tem ou não uma pessoa embaixo dela? Então, você está começando a questionar o quesito fé. Voltando, então, para a questão aqui do porquê trabalhar, do que cuidar de Egungun. Então, se a gente vem lá, pessoa com um problema de vício ou com maldição familiar, como eu digo, né? Várias pessoas na minha família se separaram. Então, quer dizer que no meu relacionamento eu vou me separar? Não, você pode pedir a ajuda de Egungun, você pode louvar Egungun, você pode cultuar Egungun para que isso não aconteça, para que Egungun ajude a quebrar esse ciclo. Muitas das vezes as pessoas pensam somente em Ebel-Arum, né, quando fala de ciclo, especialmente quando algo não está bom em relação às pessoas aqui na Terra, especialmente família, né? Não consegue um relacionamento, não consegue ter filhos, não consegue. Mas elas esquecem que Egungun também faz parte dessa ancestralidade. E aí é algo que eu também escuto de algumas pessoas. Mas meu pai não foi um bom pai, mas meu avô não foi um bom avô, como que eu vou cultuar o espírito deles? Entenda, a espiritualidade, o espírito deles é diferente deles encarnados aqui, né? Deles enquanto pessoas, enquanto personalidade, deles enquanto sujeitos aqui na Terra. E quando a gente está falando de cuidar dessa ancestralidade, a gente não está falando somente do meu pai, do meu avô. A gente está falando de gerações e gerações que vieram antes deles também. A gente está falando de uma energia muito maior do que a personalidade que eles tiveram aqui.
a gente está falando de uma energia inteligente. Então, se eu vou cultuar um egungun para que eu não tenha vícios, por exemplo, para quebrar o ciclo de vícios, isso é super possível. E aí é onde as pessoas deveriam parar de temer egungun. Ah, mas fulano é viciado porque egungun está ali assombrando. Vamos despachar egungun. Despacha não. Aprenda a cultuar. Não tem como você se desfazer da sua linhagem. Egungun é a nossa linhagem ancestral, né? Egungun é pai. Egungun cuida. Egungun zela pela gente. Então, quando sair em jogo, né, que você tá com Egungun, que bom, axé. Que Egungun nos faça forte. Que Egungun abra o nosso caminho, abra os nossos olhos para que nós possamos saber, entender, enxergar e interpretar as pessoas. Porque Egungun também fala de um bom convívio na Terra, também fala de um bom convívio familiar. Só que as pessoas aprenderam a polarizar, né, de entender que somente Ebé vai falar, somente Ebé Orum vai falar desse convívio aqui na Terra, de um bom convívio na Terra. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas não é qualquer pessoa que lida com Egungun. De fato não é, né? Tem que ter um sacerdote ali para que possa alimentar Egungun dentro da cultura tradicional, dentro do que aqui as pessoas entendem como Ifá. É muito comum alimentar Egungun. É muito comum chamar Egungun para conviver, para poder fazer uma reunião, celebrar alguma coisa com Egungun, fazer sará, fazer comida e comer junto com Egungun. Isso é muito bom, isso é muito comum. Eu tenho aqui algumas histórias pessoais em que fazer sará, comer com Egungun, foi muito bom para mim. Fosse para me ajudar a lidar com um problema, fosse para me ajudar a alcançar alguns objetivos. Então, cultuar Egungun vai para além de dar susto nas pessoas, vai para além de dar bronca nas pessoas, vai para além de ser agressivo, né? É óbvio que qualquer energia bem cuidada, ela é benéfica para aquela pessoa que cuida dela. Então, Egungun ajuda a quebrar os ciclos de casamentos arruinados, ajuda a quebrar ciclo de traições, a quebrar ciclo de vícios em drogas. Egungun consegue. Né? Como eu disse, é pai que cuida da gente, é pai que protege. Eu tenho algumas histórias também de Egungun protegendo casa. Né? Não só Ilê Axé, mas casa das pessoas também. Casa que a pessoa ia mudar. Casa que a pessoa ia mudar e provavelmente ia ter uma vida conturbada. Então a gente não pode temer Egungun, a gente deve respeitar Egungun. Respeitar porque estiveram nessa terra antes da gente. É a sabedoria ancestral. Então fica aqui o pensamento, e para criar novos pensamentos, na verdade, de que Egungun não precisa ser assombração. Pode não ser o Gasparzinho, né? O fantasminha camarada, mas não necessita de ser a assombração. Existem diferentes tipos de espíritos, né? Então a gente precisa saber separar. Existem diferentes tipos de Egungun, então a gente precisa saber separar. E que não é simplesmente ir ali acender uma vela, né, e está tudo certo. Vai depender muito da prescrição oracular, de como a família trata, de quem é esse Egungun. Mas entenda que Egungun é muito importante. É um espírito muito bom para que a gente tenha ao nosso lado. E que pode nos favorecer com muitas coisas, inclusive ajudando a gente a sair, né, do buraco, a ultrapassar os nossos limites negativos, né, aquilo que bota limite negativo na gente, a ultrapassar as nossas dificuldades. E fazendo isso com sabedoria. Porque aquele que veio antes da gente, ele conhece a história antes da gente. Então ele pode passar a sabedoria para a gente também. Bom, eu espero que você tenha entendido e que você possa quebrar o ciclo do que as pessoas pensam de Egungun. E que se caso tenha ficado alguma dúvida, né, ou que você queira saber de mais alguma coisa, que você possa comentar aqui embaixo do vídeo, para que eu possa fazer outro vídeo e falar mais sobre a nossa cultura também.
Caso você conheça alguém que você pense, ou que você sinta, ou que a sua intuição traga, né? Olha, leve esse vídeo para fulano. Então que você possa compartilhar com mais pessoas. Porque esse é um assunto que merece alcançar novos ouvidos. Então dê like, curta o vídeo, comente e compartilhe. Até mesmo para eu saber que você chegou ao final do vídeo, que você se interessou pelo assunto, ou até mesmo que esclareceu alguma coisa que antes estava no obscuro. Normalmente, eu não fica no obscuro para muitas pessoas. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Aboru, aboiô, odabo.